Olá, muito boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro, está no ar o Jornal da Alterosa, edição regional. Eu sou Rafael Silva e a partir de agora você fica muito bem informado. A gente começa mostrando uma história que começou como um assalto e terminou em prisão da suposta vítima de crime. De acordo com a PM, uma mulher inventou um roubo à própria casa e mobilizou a polícia militar no bairro Figueiras, em Varginha. Vamos entender essa história. Roda o VT. A confusão começou quando uma mulher acionou a polícia militar dizendo que 2 homens teriam entrado na casa onde mora, no bairro Figueiras. Eles teriam se passado por agentes de combate à dengue. Segundo o relato inicial, os suspeitos, ao entrarem na residência, anunciaram o assalto. E a vítima relatou aos militares que 2 indivíduos, utilizando de coletes de agentes da dengue da prefeitura, teriam chegado ao local e já no interior da residência eles teriam sacado de uma arma de fogo e anunciado um roubo para que a vítima ficasse em um dos quartos, que não iria fazer nenhum mal, só queriam levar alguns pertences. E que inicialmente teria sido subtraído uma TV de 65 polegadas. A Polícia Militar, então, rapidamente iniciou o rastreamento e conseguiu encontrar os 2 homens que tinham sido denunciados pela mulher, a suposta vítima. Em conversa com esses 2 rapazes, eles contaram uma história completamente diferente do que a suposta vítima havia dito. De diligências, nós conseguimos chegar até um veículo que possivelmente teria participado do roubo e os ocupantes relataram aos militares que teriam comprado essa televisão da vítima e que o cenário todo narrado pela vítima seria inverídico e que não teria ocorrido esse fato. E de conversa com a vítima assumiu de pronto aos militares que se tratava de uma comunicação falsa de crime e que o cenário inicial não teria ocorrido. Ainda de acordo com a PM, a falsa denúncia provocou um grande transtorno, deixando moradores do bairro assustados com a notícia do suposto roubo. O militar conscientiza a todos que evitem essa prática, porque primeiramente gera uma sensação de insegurança muito grande na população. Fato este que foi veiculado na rede de proteção da Polícia Militar do bairro e que vários populares, vários moradores ficaram alarmados com a situação, porque se trata de uma situação muito grave. Além do pânico gerado, a ocorrência mobilizou 6 viaturas e policiais que poderiam estar atendendo outras emergências na cidade. E outra situação é a consequência no atendimento do 190, porque numa ocorrência dessa gravidade, todo o efetivo policial ele é mobilizado para tentar dar uma resposta à população. E nesse sentido, quando a gente tira todo o efetivo nosso para focar nessa situação, vários cidadãos de bem ficam prejudicados no seu atendimento. As viaturas poderiam estar atendendo outras emergências e se empenham nesse tipo de ocorrência. Após confirmar que o roubo nunca existiu, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia. No fato em concreto, ela incorreu em crime, ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de comunicação falsa de crime e irá responder um processo criminal perante a justiça. Em nota oficial, a Prefeitura de Varginha, por meio do setor de vigilância ambiental, informou que os agentes de combate a endemias atuam sempre uniformizados, identificados e seguindo todos os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde. A orientação à população é que, em caso de dúvida, o morador peça identificação ou entre em contato diretamente com a vigilância ambiental. Olha, são tantas coisas envolvidas numa história como esta, né? O policial disse bem ali, entre elas o fato de mobilizar toda uma equipe, ou às vezes não só uma, mas várias equipes da Polícia Militar sendo mobilizadas em um crime que, segundo a própria polícia, nunca aconteceu. E a pessoa inventa um suposto crime achando que não vai ser descoberta, que é o pior, né? A pessoa tem a coragem de chamar a polícia e falar, olha, aconteceu isso comigo e é verdade, a polícia vai atrás e descobre que é mentira. Então, além de mobilizar equipes da polícia, ainda gera essa sensação de insegurança no grupo lá de WhatsApp do bairro. Então, isso não pode acontecer. Seria crime. Ela agora, confirmar tudo isso, ela pode responder por isso. 2 pessoas foram presas suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado. A ação foi feita pelas polícias de São Sebastião do Paraíso, Itamogi e Monte Santo de Minas. Olha só.
O veículo onde os suspeitos estavam foi parado em um posto de combustíveis. Segundo a polícia, o golpe do falso bilhete premiado teria sido aplicado em Alterosa e a vítima, um idoso de 81 anos, perdeu cerca de R$5 mil. Uma dupla de estelionatários que costumam praticar aquele golpe do bilhete premiado estariam deslocando um Fiat Grande Siena e passando pela cidade. Nesse momento, nós fizemos cruzamento de informações junto com a Guarda Municipal, onde logramos êxito em verificar na cidade de Paraíso, e às 16h08, passado pelo trevo de Itamogi. Foi realizado o cerco-bloqueio, onde a equipe de Itamogi logrou êxito em abordá-los na chegada no posto 7P, já chegando em Monte Santo de Minas. Os autores foram abordados, submetidos à busca pessoal, onde foram encontrados celulares, bilhetes relacionados ao delito e confessaram a prática. Segundo eles, abordavam as vítimas nas proximidades lotéricas. Um deles se fazia passar que tinha sido sorteado e não sabia como proceder para receber o prêmio. Contudo, no mesmo momento surgiu o novo autor, que se dispunha a ajudar. Aí, nesse momento, eles conseguiram ludibriar a vítima a fazer saques, onde foi apurado que na cidade de Alterosa foi subtraída a quantia de R$5 mil. Segundo a polícia, os 2 homens presos já são conhecidos no meio policial. 2 autores presos e consta no prontuário de ambos inúmeras passagens de crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, já tem passagens pela polícia. Gente, a gente acha que hoje ninguém mais cai nesse tipo de golpe, né? Porque é muito antigo, mas as pessoas ainda caem, principalmente os idosos. Então, sempre que a gente mostra uma reportagem como essa, no intuito de poder alertar você que está em casa, para que você possa conversar com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu avô, com a sua avó, né? Explicar que não funciona assim. Ninguém sai nas ruas oferecendo um bilhete premiado. Então, às vezes, a ingenuidade das pessoas fazem com que elas caiam em golpes desta forma. Uma loja foi furtada em Lavras. As câmeras de segurança registraram parte da ação. Olha só. As imagens mostram 2 pessoas conversando em frente ao estabelecimento. Repare mais ao fundo, um homem sobe tranquilamente uma rampa carregando 2 mochilas nas costas. Ele atravessa a rua e vai embora, numa boa. Naquele momento, o proprietário não desconfiou da situação e acreditou que se tratava de uma pessoa em situação de rua usando o local como banheiro. Algo que, segundo ele, já havia acontecido outras vezes. Mais tarde, ao descer até a parte de baixo da loja, a vítima encontrou sinais de arrombamento, cadeados estourados e o desaparecimento de uma fiação elétrica, além de mangueiras que estavam guardadas no local. Até o momento, o homem não foi identificado e nem preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Audácia, né? Em plena luz do dia, com pessoas ali. Vocês viram no começo da imagem, olha, tinha 2 pessoas ali conversando em plena luz do dia. Esse cidadão sai desse local levando essas coisas nas mochilas ali, 2 mochilas, né? Tranquilamente, só correu ali porque estava atravessando a rua. Audácia, a certeza da impunidade, a certeza de que ele está vivendo, fazendo o que ele quer sem problema algum, que nada vai acontecer com esse homem. Então ele age dessa forma. Eu me arrisco a dizer aqui, mesmo sem conhecer esse cidadão e a história dele, que não é a primeira vez que ele comete esse tipo de crime. Já fez, viu que deu certo, que nada aconteceu e por isso ele se sente no direito e na tranquilidade de repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. 2 bandidos assaltaram um posto de combustíveis em Alfenas e foram presos pela Polícia Militar em menos de 12 horas. Olha só. Repare mais ao fundo da imagem. 2 bandidos, armados com uma faca, chegam no posto que fica na Avenida Governador Valadares e rendem o frentista. Eles anunciaram o assalto, ameaçaram a vítima e obrigaram ela a ir até o caixa. Veja que um deles tenta usar os braços para esconder o rosto, enquanto o funcionário do posto pega R$200 que estavam no caixa. Depois do crime, os bandidos fugiram em direção a uma área de mata, na Avenida Lincoln Vestim da Silveira. Ainda de acordo com a Polícia Militar, um motorista de aplicativo percebeu a ação criminosa e decidiu perseguir os bandidos, acionando a Polícia Militar, que fez rastreamento e conseguiu localizar um celular que teria sido levado pelos bandidos. Menos de 12 horas após o crime, a Polícia Militar, por meio do serviço de inteligência, repassou as informações do paradeiro da dupla criminosa.
O tático móvel fez a prisão. Um dos bandidos ainda estava usando as mesmas roupas que teria usado durante o assalto. Os criminosos então foram presos e conduzidos à delegacia. Tá aí, primeiro parabéns para a polícia, né? As imagens do circuito de segurança, essas que você está vendo aí na sua tela, ajudaram a polícia a localizar, a ver esses homens, na maioria deles com vasta passagem criminal, já a gente sabe disso, por isso às vezes até com a forma de andar, a polícia já conhece o bandido, já sabe onde chegar, já reconhece as características. Ali tentou colocar a mão no rosto, mas não adianta, gente, são inúmeras câmeras. A gente vive num mundo tecnológico, ali se no posto não tem câmera, na loja do lado tem, no vizinho da frente tem, então facilmente a polícia consegue chegar até esses bandidos. Hora ou outra, a casa cai. Um homem foi condenado a mais de 15 anos de prisão por homicídio em Pouso Alegre. A vítima foi executada a tiros dentro de uma barbearia. O crime aconteceu em setembro de 2024. Vamos ver. Marcos Aurélio de Lima Matias foi executado a tiros dentro de uma barbearia em Pouso Alegre. O crime aconteceu em setembro de 2024, quando a vítima cortava o cabelo de um homem. Marcos foi atingido por 3 disparos. Segundo as investigações, o homicídio aconteceu após uma briga entre os dois dias antes do crime. A justiça considerou que a vítima não teve chance de se defender e que o réu já era reincidente, o que aumentou a pena. Luiz Felipe Silva Ferreira foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado. O júri popular aconteceu na cidade. O condenado vai cumprir a pena em regime fechado, com prisão imediata. A defesa não quis se manifestar. A vítima deixou 4 filhos. Aí, portanto, agora confirmado então que esse homem tirou a vida desse outro, pegou 15 anos de prisão, chegou na época a exibir imagens, inclusive chocantes, né? Você viu ali, infelizmente, o corpo no chão, mas ele chega a sangue frio e atira para matar realmente, uma execução que aconteceu. Agora, portanto, ele condenado, possivelmente a defesa deve recorrer da sentença, deve pedir para diminuir, né, para rever esses anos aí, 15 anos. A gente vai continuar acompanhando toda essa história. Um veículo foi apreendido com 73 multas e dívida acima de R$30 mil em Poços de Caldas. Ainda de acordo com o Departamento de Trânsito da cidade, para piorar, o motorista era inabilitado. Tá tudo errado. Olha só. O Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas estava fazendo ali uma fiscalização na Avenida João Pinheiro, quando eles fizeram a abordagem de um veículo. Ao checar ali a documentação desse carro, veio a surpresa. Ele tinha 73 multas, 57 só dentro de Poços de Caldas e 16 no interior do estado de São Paulo. Haviam 11 autuações, somavam mais de R$30 mil em dívidas. Para piorar, o licenciamento não era pago desde 2021 e o motorista de 25 anos, segundo o Demutran, era inabilitado. O carro, obviamente, foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran. Que coisa, hein? As definições de tá tudo errado foram atualizadas com sucesso, né? Tá tudo errado. Carro ali com multas, mais de 70 multas, dívidas grandiosas e ainda o motorista inabilitado, circulando tranquilamente pelas ruas lá da cidade. Agora pensa, gente, uma pessoa que tem tantas multas, que é inabilitado, poderia estar dirigindo um carro como esse? Jamais. Isso em nenhum lugar. Que bom que agora, né, o carro vai ficar apreendido. Será que vai conseguir pagar todas essas dívidas para retirar o veículo? É aguardar para ver. A Polícia Federal de Varginha indiciou um brasileiro por cyberstalking internacional. É um tipo de perseguição pela internet contra uma vítima que está em outro país. O nome é meio difícil mesmo, viu? Mas é uma perseguição a outra pessoa que mora em outro país. Olha só. De acordo com a Polícia Federal, um suspeito é morador de Varginha e teria perseguido a ex-companheira após o fim do relacionamento. A perseguição teria ocorrido entre 2020 e 2023, principalmente por redes sociais, já que a vítima mora em outro país.
Em fevereiro de 2023, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do investigado e apreendeu equipamentos eletrônicos que foram periciados. De acordo com a Polícia Federal, a vítima, moradora do México, foi ouvida. Ela relatou perseguição constante, além da divulgação de fotografias íntimas em perfis falsos, o que teria gerado exposição difamatória. Com base nas provas e no depoimento da vítima, a Polícia Federal concluiu um inquérito e indiciou o investigado por stalking, pornografia não consensual e falsa identidade. O inquérito foi encaminhado à Justiça Federal. Que coisa, né? Já pensou? Só mora em outro país, no México, uma pessoa daqui da nossa região de Varginha simplesmente começa a stalkear essa pessoa, seguir ela pela internet, divulga fotos. Meu Deus do céu, desespero, você está à distância passando por isso. Agora, portanto, ele foi indiciado pela Polícia Federal. O motociclista foi flagrado fazendo uma manobra extremamente perigosa em plena rodovia perto da cidade de Campestre. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motociclista em uma atitude totalmente imprudente na BR-267, no trecho que fica próximo à cidade de Campestre. Nas imagens, o condutor aparece deitado sobre a motocicleta, com o corpo esticado para trás, realizando uma manobra conhecida como Superman. Enquanto o veículo segue em alta velocidade, o painel do carro, que faz a gravação, indica velocidade superior a 100 km por hora. Em um dos momentos mais arriscados, o motociclista ainda tira uma das mãos do guidão para trocar a marcha, seguindo deitado sobre a moto. A cena gerou revolta nas redes sociais e um sinal de alerta por conta do risco de acidente grave, não apenas para o condutor, mas também para outros motoristas que trafegam pela rodovia. Exatamente isso, Cadu, não só para ele que está ali tendo uma heróica, né, como é que chama? Superman, né, a manobra aí, é isso, porque ele vai como se tivesse super-homem, como se ele estivesse voando, olha lá, ó, é como se ele estivesse voando, ele está deitado na moto. Só que aquilo ali, gente, coloca em risco a vida dele, está numa rodovia e coloca em risco a vida de outras pessoas que estão circulando por ali. É crime, isso não pode acontecer. Se você vê isso em algum lugar, acione imediatamente a polícia. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que o Papa Leão XIV reconheceu as virtudes heróicas da religiosa brasileira, a irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade, que nasceu aqui no sul de Minas, viu? Os detalhes dessa história eu te conto já já. Gente, a gente acha que já viu de tudo, né? Aí a gente vê uma pessoa deitada na moto, numa rodovia, colocando em risco a vida dela e de outras pessoas. Como é que pode? Que coragem, fico pensando, que coragem que a pessoa tem, né? Eu tenho medo de dirigir na rodovia. A pessoa, além de dirigir, pilotar uma moto, ainda deita na moto para fazer graça. Impressionante mesmo, quando chega a audácia das pessoas de não ter medo, nem medo da polícia ou de provocar um acidente, e muito medo de morrer. Se tivesse, não estaria tomando uma atitude assim, né? Para você aqui das nossas redes sociais, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia. Seja bem-vindo, você aqui do nosso YouTube. Bom ter a sua companhia, bom ter você aí do outro lado. Tô arrumando meu sapato aqui que soltou. Bom ter a sua companhia, você que está aí do outro lado. Obrigado sempre. Estamos juntos aqui na tela da TV Alterosa. Hoje, quinta-feira, amanhã sextou. Que delícia, hein? Amanhã sextou, graças a Deus, sextou. Bom demais quando sexta, né? Nossa, bom demais da conta. Então amanhã sextou e amanhã tem Jornal das 7, que começa 10 para 7, Jornal da Alterosa. Amanhã eu espero você aqui na tela da TV Alterosa 10 para 7 da noite de novo, hein? Vamos fechar a semana juntos. Começamos a semana, na segunda-feira a Camila estava com vocês, eu assumi na terça, quarta, quinta e amanhã vamos fechar a semana juntos, eu espero por você. Vamos voltar do intervalo, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta quinta-feira. Olha, o Papa Leão XIV reconheceu as virtudes
heróicas, gente. A gente vai contar essa história para você que é muito bacana, viu? É uma religiosa brasileira, a irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade, conhecida como Mãezinha. Ela nasceu aqui no sul de Minas e passa a ser oficialmente chamada de Venerável. Olha só. O reconhecimento das virtudes heróicas significa que a igreja atesta que a religiosa viveu de forma exemplar os valores cristãos como fé, caridade e obediência. Em grau extraordinário, esse é um passo fundamental no caminho para a beatificação. Nascida em Maria da Fé em 1909, com o nome de Maria Giselda Vilela, Mãezinha dedicou a vida à oração e à espiritualidade carmelita. Foi fundadora do Carmelo da Sagrada Família em Pouso Alegre, onde deixou uma marca profunda na vida religiosa da região e na história da igreja local. Conhecida pela vida simples, silenciosa e pela confiança inabalável em Deus, a religiosa morreu em janeiro de 1988. O legado deixado por ela segue vivo entre os fiéis e religiosas que veem na sua história um exemplo de entrega e fé. Com o título de Venerável, a irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade dá mais um passo rumo aos altares para que seja beatificada. A igreja ainda aguarda o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão. Que legal, hein? Olha, nasceu aqui no sul de Minas, Venerável. Então existe agora o próximo passo, é a beatificação. Nós temos aqui beatificada, temos em Axica, né, por exemplo, que é lá de Baependi. Então existem passos agora e quem sabe a conhecida Mãezinha pode se tornar uma santa. Muito bacana, viu? E vamos ver como fica o tempo no sul de Minas para amanhã, porque olha, como diz aqui, esfriou muito nessa quinta-feira, viu? Os termômetros despencaram, a gente havia falado ontem que iam cair. Para amanhã vai subir um cadiquinho, mas pouca coisa, viu? Em Varginha, amanhã são máximas de 21 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Poços de Caldas, 23, em Pouso Alegre, 25, em Passos, 26 graus e em Três Pontas, 24. Gente, subiu pouca coisa. Hoje, aqui na terra do ET, os termômetros chegaram a 19, 20 graus. Amanhã, 21. Esse friozinho vai permanecer. A tendência é que no sábado suba mais um pouquinho, domingo mais um pouquinho. E aí vamos esperar a semana que vem para ver se a chuva vai permanecer aqui na nossa região. Para você de casa, muito obrigado pela companhia. Você fique agora com as notícias do estado no JA Minas. Um beijo no coração e até amanhã.